Você tem o desejo aceso no coração de realizar algo grandioso, mas parece que uma força invisível empurra essa decisão sempre para o próximo dia, enquanto o tempo escorre pelas mãos como areia. A Bíblia ensina em Eclesiastes que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas a verdade oculta que trava sua caminhada é que Deus não criou você para ser escravo do amanhã, quando o momento real de agir é o hoje. Antes de continuarmos essa revelação que vai mudar a forma como você enxerga a sua produtividade espiritual e material, deixa o seu amém aqui nos comentários e se inscreve no canal, para que possamos juntos manter nossa caminhada sempre alinhada aos propósitos divinos. Existe uma tensão constante entre o que o seu espírito deseja conquistar e a inércia da sua natureza humana, que busca sempre o caminho da menor resistência. Mas é justamente aí que muitos confundem paciência bíblica com a procrastinação destrutiva. Enquanto a virtude aguarda o momento certo sob a direção de Deus, a procrastinação é o medo disfarçado, a dúvida mascarada de planejamento e, em última instância, uma falha em confiar que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. É importante que você respire profundamente agora, pois vamos olhar não apenas para o que Napoleon Hill chamou de decisão, mas para o que as Escrituras revelam sobre a vontade ferrenha que transforma o propósito em realidade, afastando o hábito de adiar o que é essencial. O adiamento é, em essência, uma crise de identidade sobre quem você acredita ser e quem Deus diz que você é. Pois quando você deixa para depois o que o Senhor colocou em suas mãos para ser feito agora, você coloca o seu desejo acima da autoridade do tempo de Deus. O livro de Tiago é incisivo ao ensinar que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E essa é uma chave que destranca muitas prisões. A inação não é um estado neutro, é uma decisão ativa por não obedecer. Muitos acreditam que procrastinar é apenas preguiça, mas frequentemente é um medo profundo de não conseguir atingir o padrão que você mesmo ou o mundo impôs, esquecendo que é na fraqueza do homem que o poder de Cristo se torna perfeito. Observe o relato bíblico de Neemias. Ele tinha um propósito claro, uma missão que vinha de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, e ele foi alvo de escárnio, perigo e distrações, mas nunca permitiu que o adiamento entrasse na sua agenda, porque ele entendia que a sua missão era maior do que qualquer dúvida pessoal. Ele não esperou pelo momento perfeito. Ele não esperou pelos recursos estarem todos ali ou pela falta de oposição. Ele simplesmente se levantou e edificou. O segredo que muitos negligenciam não é uma fórmula mágica de gestão de tempo, mas a convicção de que o tempo presente é o único lugar onde a obediência real acontece. Quando você entende que cada hora é uma mordomia que Deus lhe confiou, o adiamento passa a ser visto pelo que ele realmente é, uma falta de zelo com a própria vida que ele te presenteou. Napoleon Hill falava sobre a importância da decisão definitiva, o corte dos vínculos com a indecisão, e isso ecoa perfeitamente na postura de Josué diante do povo de Israel, quando ele exclamou: "Escolhei hoje a quem servireis." Veja que o foco estava no hoje, no momento presente de definição, pois a indecisão é um terreno pantanoso, onde a fé não consegue criar raízes. Muitas vezes, você continua adiando o que deseja porque ainda está tentando manter um pé na vida antiga, enquanto olha para a promessa que Deus te deu. E essa divisão de lealdade gera uma paralisia. O adiamento acaba por se tornar um hábito neurológico e espiritual, uma maneira de se sentir seguro ao não se arriscar. Mas não há segurança real em desobedecer a um chamado, ou em silenciar uma aspiração justa que arde no seu peito.
Considere agora o contraste entre a diligência ensinada em Provérbios e a preguiça do negligente que diz: há um leão no caminho, criando sempre um cenário de medo para justificar a inação. A verdade é que o leão está apenas na sua mente, e a Bíblia nos garante que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. O equilíbrio aqui é a chave para vencer o adiamento. Você precisa unir a sua decisão de agir com a oração constante, pois sem a direção do Espírito, a ação pode ser apenas agitação. O que você mais deseja, o ministério, o projeto, a transformação de um hábito, o cuidado com a família, está sendo sufocado justamente pela sua hesitação em começar com o que você tem nas mãos hoje. A paralisia da análise acontece quando você quer ver o final da estrada antes de dar o primeiro passo. Contudo, a vida cristã e o sucesso real nas metas de vida são uma jornada de fé onde você dá um passo e Deus ilumina a lâmpada para o segundo passo, conforme está escrito. Existe uma dinâmica espiritual muito poderosa que ocorre quando você finalmente toma a decisão de não mais adiar, que é o rompimento da barreira da inércia. Nos momentos iniciais, a resistência parece maior do que a sua força. Mas conforme você avança, a própria obediência gera a energia necessária para continuar. O medo que você sente de fracassar ao tentar algo agora é infinitamente menor do que o arrependimento que você sentirá daqui a 10 anos ao olhar para trás e perceber que nunca começou. Napoleon Hill enfatizava que a falta de decisão é a causa principal do fracasso, e isso se alinha perfeitamente com a necessidade de um caráter que assume a responsabilidade pela sua própria administração. Deus é o Senhor da sua vida, mas Ele te deu a autoridade para decidir como ocupar cada dia, e é nessa parceria que o milagre acontece. Olhando para a parábola dos talentos, vemos que aquele que enterrou o talento agiu por medo, um medo paralisante que o impediu de colocar o recurso do seu senhor em circulação. E é exatamente isso que você faz quando enterra o seu talento, o seu desejo, o seu dom, o seu plano, no campo do adiamento. Aquele servo não perdeu o talento por ser mau, mas por ser negligente, por achar que o seu senhor não voltaria ou que o tempo não era urgente. Ele foi reprovado exatamente por ter deixado o tempo passar sem fruto. O adiamento, portanto, é um desperdício da confiança que Deus depositou em você, e o antídoto imediato é o arrependimento e a ação pequena, mas constante. Comece algo, qualquer coisa, hoje mesmo, por menor que seja, e quebre a corrente que liga o seu destino ao amanhã. Quando o seu desejo é alinhado com o que Deus quer para a sua vida, a procrastinação perde a força, porque ela é alimentada por objetivos egoístas ou por falta de propósito divino. Porém, quando você entende que realizar aquele desejo é parte do seu chamado, a energia surge naturalmente. Há um detalhe crucial. Muitas pessoas falham em realizar seus projetos porque eles estão desconectados da sua missão de ser sal e luz, tornando-se pesos que o seu espírito rejeita. Pergunte-se se o que você deseja adiar é algo que realmente glorifica a Deus, ou se é apenas uma vaidade que, no fundo, você sabe que não lhe trará paz. A revelação de que o seu propósito pode ser a ponte entre o seu desejo e a sua realização é o que muda tudo, pois a motivação bíblica nasce da gratidão e da obediência, não da ansiedade pelo resultado. A grande maioria das pessoas que você admira e que realizam feitos notáveis, pessoas cujas vidas são pautadas por uma disciplina quase inabalável, não são sobre-humanas. Elas apenas entenderam que o sacrifício da disciplina imediata pesa gramas, enquanto o peso do arrependimento do adiamento pesa toneladas. A diferença entre quem atinge a meta e quem desiste não reside no intelecto ou nos recursos disponíveis, mas na clareza sobre por que eles estão fazendo o que fazem.
Se você não sabe o porquê, qualquer pequena dificuldade, o leão no caminho, será desculpa suficiente para você parar. Napoleon Hill chamava isso de objetivo principal definido, que nada mais é do que o reconhecimento da visão que Deus plantou em seu coração, algo que só você pode realizar da forma que Ele desenhou. Para superar esse ciclo, é necessário que você identifique qual é o seu leão, qual é a mentira que a procrastinação te conta toda manhã. Talvez seja a mentira de que você precisa de mais conhecimento, ou de mais dinheiro, ou de mais tempo. Mas a verdade é que o tempo que você tem é o tempo que você precisa, se souber administrá-lo com sabedoria. Salmo 90 nos lembra de pedir a Deus que nos ensine a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. E essa sabedoria não é algo que cai do céu, mas algo que praticamos através da contagem consciente de cada instante. Cada vez que você adia, você está literalmente roubando de você mesmo o futuro que Deus preparou. E essa é uma compreensão que deve gerar em você uma santa urgência, um desejo de ser melhor zeloso com o tesouro da sua própria existência. Observe como essa dinâmica se desdobra na sua rotina. O alarme desperta, você sabe o que precisa fazer. Ler, escrever, treinar, resolver aquela pendência, perdoar aquela pessoa. E a sua mente começa a processar 1000 razões para o deixa para depois. Esse é o exato momento de virada, é a encruzilhada espiritual, onde a batalha é ganha ou perdida antes mesmo de começar. Se você render-se ao conforto, o seu cérebro e seu espírito aprendem a atrofiar. Mas se você se levantar, você treina a sua alma para a persistência. O sucesso não é um destino distante, é a soma de muitas pequenas vitórias contra a sua própria carne, vencidas dia após dia, hora após hora, sob a luz da palavra que nunca falha em apontar o caminho. Você já parou para notar como essa hesitação constante drena a sua vitalidade, deixando-o exausto sem que você tenha feito nada de produtivo? É porque a procrastinação é uma forma de resistência passiva que consome tanta energia quanto o esforço real, mas sem trazer resultado. A resistência de que falo é real, mas não é insuperável. Ela precisa ser combatida com foco e a eliminação das distrações que o diabo utiliza para fragmentar a sua atenção, impedindo-o de ver a grandeza do que poderia ser. O que mais deseja, seu objetivo principal, exige exclusividade de atenção enquanto você trabalha nele. E a Bíblia é clara sobre a importância de fechar a porta do seu quarto, ou seja, de criar espaços de foco longe do barulho do mundo. Napoleon Hill falava sobre a transmutação do desejo em realidade física, e aqui podemos ver um princípio bíblico de fé em ação. A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não é uma fé passiva, é uma fé que, como a de Abraão, se move mesmo sem saber exatamente para onde vai, contanto que obedeça à voz que o chamou. Sinta agora essa clareza chegando ao seu espírito. Não existe mais necessidade de carregar o peso do adiamento como se fosse um traço de personalidade. É uma escolha que pode ser alterada exatamente agora, no tempo de leitura deste texto. Entenda que a perfeição não é o objetivo, o progresso é. Muitas vezes você não começa porque quer fazer do jeito perfeito, conforme o medo de falhar dita. Mas Deus não espera perfeição, Ele espera fidelidade. A fidelidade em pequenos passos cria a constância, e a constância cria a realidade da visão que você carrega. O que mudaria em sua vida se você decidisse hoje que a partir deste exato momento não passaria nenhum dia sem investir pelo menos 30 minutos naquilo que é o seu maior desejo? Essa é a diferença entre sonhar e realizar, entre quem vive uma vida de desculpas e quem caminha em uma vida de propósito divino.
No cenário em que você continua adiando, a perda potencial é incalculável, não apenas em termos materiais, mas no que diz respeito ao impacto que a sua vida deveria ter causado na vida de outros. Cada vez que você se retrai, alguém que precisaria do fruto do seu trabalho deixa de ser alcançado. Pense no impacto do seu sim para o plano de Deus, de como a sua realização pode servir de testemunho do poder que habita em você, e deixe que isso seja o combustível que dissolve qualquer desculpa remanescente no seu coração. Existe, porém, uma armadilha que muitas vezes passa despercebida: o ativismo vazio, quando você se mantém ocupado demais para não enfrentar o que realmente é importante, um mecanismo de defesa contra o desafio da sua própria vocação. É hora de parar de fazer o que é fácil e começar a fazer o que é necessário. Imagine agora, por um instante, o que estaria do outro lado dessa barreira de indecisão, onde você finalmente se torna a pessoa que toma o domínio sobre os seus próprios impulsos, guiada pelo Espírito. É uma vida de paz, não de ansiedade pelo que ficou para trás, mas uma vida que se move em harmonia com o tempo de Deus. Sempre produtiva, sempre focada, sempre avançando um pouco mais a cada dia, sem a necessidade de correr desespero. O que estamos discutindo aqui não é um método de autoajuda vazio, mas uma mudança de postura de um filho de Deus que assume a mordomia dos talentos. E você tem tudo o que é necessário para essa mudança, porque Cristo habita em você. A hesitação morre onde o propósito se torna claro, e o propósito se torna claro onde você busca em oração e leitura das Escrituras a confirmação da sua identidade em Cristo. Neste exato movimento de reflexão, considere que o adiamento nada mais é do que um convite silencioso para a mediocridade, algo que o reino de Deus repudia, pois fomos chamados a dar frutos, e frutos abundantes. A inatividade é o jardim onde o inimigo planta ervas daninhas, enquanto a ação focada é o solo onde a palavra de Deus cresce, floresce e produz resultados transformadores para o mundo ao seu redor. O próximo passo da sua jornada começa quando você para de olhar para a montanha que tem que subir e começa a olhar apenas para o lugar onde seus pés estão pisando agora, dando o próximo passo com coragem, sustentado pela certeza de que Ele prometeu estar contigo em todo o tempo até a consumação dos séculos. O adiamento não é apenas um atraso, é uma resistência à providência, um sinal de que você ainda está tentando ter o controle total de um tempo que pertence a Deus. A resistência que você enfrenta quando decide abandonar o adiamento costuma ser invisível, mas o seu efeito é palpável, como alguém que caminha com grilhões invisíveis nos pés. Existe uma armadilha sutil na mente humana: a ilusão de que amanhã teremos mais disposição, mais recursos ou mais clareza do que temos hoje. A Bíblia confronta essa mentalidade com uma precisão cirúrgica ao declarar que o hoje é o dia da salvação. O que você chama de preparação, muitas vezes, é apenas o disfarce sofisticado do medo de falhar ou, ironicamente, do medo de ter sucesso e não saber como lidar com as responsabilidades que vêm com ele. Considere o exemplo de quem espera as condições perfeitas para começar um projeto que Deus colocou no coração. Se o agricultor esperasse pelo clima ideal todos os dias, ele nunca semearia. Se observasse demais as nuvens, nunca colheria. A vida é construída através da constância, em meio às imperfeições, não através da espera passiva pela tranquilidade absoluta que raramente chega. Ao adiar o que é essencial, você não está apenas deixando de fazer uma tarefa, você está sinalizando para o seu próprio subconsciente que a promessa ou o chamado que habita em você não possui valor suficiente para ser priorizado agora. E aqui entra um contraste necessário. Há uma diferença abismal
entre a prudência bíblica de planejar e a procrastinação piedosa que finge esperar por uma ordem divina que, na verdade, já foi dada há muito tempo. Muitas vezes, a resposta que você busca em oração já foi revelada através das habilidades que você recebeu e das portas que se abriram, mas a resistência em cruzar a soleira faz com que você se mantenha num ciclo vicioso de oração contínua por direção, enquanto ignora a instrução clara de colocar as mãos no arado. O domínio sobre si mesmo não é uma virtude que se ganha por sorte, mas um fruto do espírito, exercido quando o propósito é maior do que o desconforto passageiro da mudança. Vamos olhar de perto para o mecanismo da inércia. Imagine uma embarcação ancorada no porto. Ela está segura, protegida das tempestades do alto mar, mas não foi construída para apodrecer no cais. O seu maior desejo talvez seja navegar, mas você continua a revisar as cordas, a polir o convés e a checar o mapa uma 10ª vez, sempre argumentando que não está totalmente preparado. O que as Escrituras sugerem, no entanto, é que a capacitação vem no caminhar. Davi não foi ungido rei no meio de uma batalha, mas no silêncio do campo. Contudo, foi no campo que ele desenvolveu a coragem necessária para enfrentar o gigante posteriormente. O treinamento para o seu destino está nas pequenas obediências diárias. Se você não consegue ser fiel no que lhe parece pequeno ou imediato, como poderá ser mordomo do que Deus deseja confiar a você em uma escala maior? O adiamento constante é um bloqueio espiritual contra a maturidade, pois é através do exercício real, enfrentando os desafios reais, que o caráter é moldado para carregar o peso do propósito. Existe uma revelação que quase ninguém percebe. O adiamento é uma forma de orgulho disfarçado de humildade. Quando você diz que ainda não está pronto, você está dizendo que o critério de prontidão que você possui é superior ao poder de capacitação de Deus. Você coloca a sua percepção limitada acima da soberania daquele que chamou o mundo à existência. Em verdadeira humildade bíblica reconhece a fraqueza, sim, mas lança essa fraqueza sobre a força que vem de cima. Quando sou fraco, então é que sou forte, escreveu o apóstolo, não porque ele se sentia forte, mas porque o poder de Cristo se aperfeiçoava na medida da sua necessidade. Quando você para de medir sua prontidão pela sua própria autoconfiança e passa a medi-la pela provisão de Deus, a inércia perde o seu domínio. O adiamento precisa ser confrontado como um obstáculo à sua vocação, tratando-o como um desvio de rota que exige um retorno imediato à disposição de servir. Observe a estrutura da sua rotina atual. Se as coisas que você diz desejar não estão na sua agenda prática, elas não são desejos, são apenas fantasias ou sentimentos passageiros. A vontade de Deus costuma ser pragmática. Quando ele ordenou a construção do tabernáculo ou dos muros de Jerusalém, não houve uma margem de manobra para a contemplação infinita dos planos. Houve a coleta de materiais, o design, a execução e o erro seguido de correção. O inimigo da sua produtividade não é o excesso de trabalho, é a dispersão e o medo. O medo de que, se você finalmente começar, terá que sustentar o ritmo, terá que ser cobrado, terá que ser avaliado. Mas lembre-se, o que importa é a fidelidade no processo, não a perfeição da entrega final. O seu objetivo é agradar a Deus, e o agrado dele está no esforço sincero de quem coloca a mão na obra com o que tem disponível nas mãos neste momento. Reflita sobre as áreas onde a sua vida estagnou e pergunte-se: qual é o ganho secundário que estou obtendo ao não progredir? Às vezes, mantemos a desculpa do ainda não é a hora, porque enquanto não agimos, não podemos ser julgados pelo resultado. É uma defesa do ego. Contudo, viver debaixo da graça significa que você está livre da ditadura da aprovação alheia. Você não precisa provar nada para ninguém, exceto caminhar na obediência. Essa liberdade é a chave que quebra a inércia.
Quando a validação pessoal já não está em jogo, a tarefa se torna puramente um exercício de fidelidade. O esforço que você retém hoje é o tributo que você deixa de oferecer ao reino. Se você sente que a sua vida profissional, seus estudos ou suas obrigações pessoais são apenas uma carga, mude a perspectiva. Veja cada tarefa como uma oportunidade de testemunhar a integridade de um seguidor de Cristo que faz tudo como se fosse para o Senhor. Muitas vezes, a solução para sair da paralisia não é uma ideia brilhante nova ou uma estratégia mirabolante, mas a disciplina de cumprir o simples. Existe um perigo real em buscar constantemente a vontade de Deus para decisões que Ele já nos deu inteligência suficiente para resolver. Você não precisa de uma revelação especial para terminar o que começou ou para organizar sua rotina de trabalho. Você precisa de contrição, de organização e de vontade de se submeter ao esforço necessário. Deus nos deu o espírito de fortaleza, de moderação e de amor. A procrastinação é o oposto exato disso. Ela dispersa, ela exaure o ânimo e no fim deixa apenas a sensação de vazio. Se você observar as Escrituras, verá que o movimento é a constante dos servos. Abraão partiu sem saber para onde ia. Moisés levantou o cajado e caminhou em direção ao mar. Eles agiram com a luz que tinham, e a clareza sobre o resto da jornada veio durante o caminho. O medo que você sente não vai desaparecer antes que você comece. Pelo contrário, ele é um sintoma de que você está prestes a avançar para um território onde crescerá. O conforto é apenas a antecâmara da mediocridade. Se você está se sentindo acuado, talvez seja o momento de mudar a tática e aceitar que o medo santo é um indicador de importância. Se algo não te dá um pouco de frio na espinha, provavelmente não é importante o suficiente para o reino. A paralisia, portanto, deve ser tratada não com mais análise, mas com um ato de quebra de ciclo. Tente por um único dia não permitir que nenhuma decisão seja empurrada para amanhã. Aquela ligação difícil, aquele projeto entalado, aquela leitura necessária, faça o primeiro movimento agora. Não o todo, não o final, apenas o início. A física espiritual mostra que é mais fácil manter um objeto em movimento do que colocar um objeto parado em ação. Uma vez em movimento, com a direção da palavra, a inércia se transforma em ímpeto de obediência. A inércia, muitas vezes camuflada de prudência ou de uma suposta espera por condições ideais, é a ladra silenciosa dos propósitos. O equívoco de acreditar que você precisa ter todas as respostas ou todos os recursos disponíveis antes de dar o primeiro passo é o que mantém a maior parte das pessoas estagnadas em um plano de intenções que nunca se torna realidade. Considere por um instante a construção de uma casa. Ninguém começa colocando o telhado. O fundamento exige escavação, exige lidar com o solo, remover os entulhos e preparar a base para algo que naquele momento ainda não tem aparência alguma de abrigo. Assim é a realização dos seus desejos mais legítimos. A frustração nasce da comparação entre a sua falta de movimento atual e o projeto completo que você imagina na sua mente. Essa lacuna entre o que você vislumbra e o que suas mãos efetivamente produziram hoje é o terreno onde a culpa se instala. Mas a Escritura é implacável na sua simplicidade. O esforço é hoje. A semente é lançada hoje. O reino de Deus não é um conceito estático que aguarda uma revelação mística. É algo que se conquista com força, com o uso sábio da inteligência e com a diligência aplicada às tarefas mínimas. Muitos chegam ao final do dia sentindo que trabalharam intensamente, mas ao analisar o que foi concluído, percebem que apenas apagaram incêndios periféricos, negligenciando a obra central que lhes foi confiada.
Essa é a forma mais perigosa de procrastinação, pois ela traz uma falsa sensação de produtividade. Você ocupa seu tempo, você se cansa, você sente que produziu algo, mas o seu objetivo principal permanece intocado. Napoleon Hill, ao observar os padrões de comportamento dos que alcançaram grandes níveis de realização, percebeu que a clareza sobre o propósito principal funciona como um filtro. Se uma tarefa não aproxima você daquela meta ou do que Deus colocou em seu coração como missão, ela é um ruído. A sua dificuldade em avançar pode não ser preguiça, mas um excesso de distrações legítimas que consomem a energia que você deveria concentrar no essencial. Quando você deixa de delegar ou de eliminar o que é secundário, você está, na prática, escolhendo deliberadamente adiar a sua própria eficácia. Existe uma liberdade desconhecida por quem vive na agitação frenética das obrigações imprevistas. A liberdade de saber dizer não ao urgente em favor do importante. A rotina desenfreada é o habitat natural da procrastinação, pois no barulho do dia a dia, você sempre terá uma desculpa plausível para não começar o que é difícil. Imagine que você tenha um objetivo claro, algo que a sua consciência reconhece como um passo necessário para o seu crescimento pessoal ou para a melhoria da sua família. Se você reserva 2 horas do seu dia para esse objetivo e preenche esse tempo com atividades que qualquer outra pessoa poderia fazer por você, você não está sendo diligente, você está fugindo. O confronto é doloroso porque ele expõe a sua responsabilidade. Enquanto você terceiriza a sua atenção, você pode culpar o tempo, o excesso de tarefas ou a falta de apoio externo. Quando você se senta para realizar o que é realmente importante, você fica cara a cara com as suas limitações e com a necessidade de depender da sabedoria que vem do alto para romper as barreiras da inércia. O que acontece se você simplesmente parar de justificar o seu atraso? O desconforto que você sente ao encarar o seu projeto principal não é um sinal para parar. É o sinal de que você está entrando em uma zona de resistência. Tudo o que tem valor real, que gera frutos duradouros ou que exige uma mudança de caráter, encontrará resistência. Se fosse fácil, qualquer um faria, e o valor seria inexistente. A barreira que você enfrenta agora, este bloqueio que parece impenetrável, é justamente a fronteira entre quem você é e quem você está destinado a ser. Mudar de postura diante dessa resistência é um exercício espiritual de submissão à verdade. Adiar o que se deseja é uma rebelião contra o tempo que nos foi concedido, e admitir isso é o primeiro passo para o retorno à disciplina. Não tente analisar se você é capaz ou não. O questionamento sobre a capacidade é outra forma de fugir da ação. A pergunta correta não é se você tem todos os recursos, mas se você está disposto a honrar o que recebeu até agora, utilizando o que já tem com a máxima fidelidade possível. A multiplicação, aquela que faz o pouco se tornar muito, só acontece nas mãos de quem já começou a distribuir o que possui. Se você mantiver o seu esforço guardado ou esperando pelo momento certo, o que você tem tenderá à estagnação, enquanto a sua vontade apenas enfraquecerá, tornando o desejo cada vez mais distante. A verdadeira procrastinação não é sobre gestão de tempo. É uma questão de confiança. Quando você continua adiando aquilo que o seu coração reconhece como um propósito ou uma necessidade real, você está, no fundo, duvidando da fidelidade de Deus em sustentar o seu esforço. A Bíblia nos lembra em Filipenses que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la, mas essa completude requer a sua colaboração. Você não foi chamado para ser um espectador da sua própria vida, esperando que as circunstâncias se alinhem perfeitamente, como se a soberania divina precisasse de um terreno sem espinhos para realizar grandes feitos.
O que você está esperando não virá através de um momento mágico de inspiração, mas através da decisão firme de fazer o que é necessário, mesmo quando o entusiasmo inicial já se dissipou. Mude a sua visão agora. Não encare o seu projeto como uma carga que você deve carregar sozinho, mas como uma oferta que você apresenta ao Senhor através das suas mãos ativas hoje. O que impede a sua caminhada não é a falta de recursos, mas a falta de entrega total das suas intenções. Se você quer que a inércia perca a força, pare de olhar para a montanha que precisa subir e concentre-se no próximo passo que está sob o seu alcance imediato. A procrastinação é o peso que você carrega por tentar controlar o resultado final, em vez de ser fiel ao processo de hoje. Ao abandonar a desculpa do amanhã, você se permite, finalmente, caminhar sob a direção da sabedoria que não falha. Agora, eu convido você a transformar essa reflexão em uma decisão definitiva. Se você reconhece que este tempo de adiamento chegou ao fim e quer caminhar com mais propósito, escreva nos comentários: "Eu assumo a responsabilidade com a ajuda de Deus." O seu compromisso público é o primeiro passo para alinhar a sua vontade com o que Ele colocou no seu coração. Deixe o seu like se essa verdade tocou sua alma e inscreva-se no canal para continuarmos fortalecendo a nossa fé com base na palavra, dia após dia. Que o Senhor te dê a sabedoria e a força necessárias para não apenas desejar, mas realizar o que Ele colocou diante de ti. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guie os seus passos daqui em diante. Amém.